Como tratar a queda de libido nos homens? Uma das causas, e uma das maiores causas, é a queda da testosterona. A queda, às vezes, relativa e que vem de acordo com o passar dos anos. Às vezes, o homem imagina que somente a partir dos 50, 60 anos que apresentará alguma queda desse hormônio. Mas hoje em dia, cada vez mais cedo, às vezes a partir dos 35 anos, a gente já observa em consultório níveis muito baixos de testosterona. E os homens, às vezes, culpam a ansiedade, o estresse, o ritmo de vida, quando na verdade eles têm sim uma deficiência hormonal, um defeito biológico e que deve ser tratado. E o tratamento disso é feito através da reposição dessa testosterona, de acordo com a sua idade, com o nível de testosterona que foi apresentado no exame de laboratório, de acordo com o seu peso, altura, a gente individualiza o seu tratamento. Eu tenho algumas formas de repor essa testosterona. Hoje em dia a gente conta principalmente com injetáveis, com manipulados ou até mesmo industrializados, os géis de testosterona. Ou eu tenho outra forma que seriam os implantes hormonais. Os implantes hormonais de testosterona, eles têm a duração geralmente de 6 meses a 1 ano. Quando bem indicados, essa reposição pode trazer de novo a qualidade de vida para esse homem. Porque junto com a queda de libido, eu apresento queda de disposição, queda do humor, o homem começa a ficar mais triste, mais antissocial, mais irritado, mais impaciente. Isso tudo atrapalha em todos os âmbitos da sua vida. Vida profissional, vida pessoal. Atrapalha muito na performance em atividade física também. E às vezes o que está faltando é isso, seria a testosterona. Como que esse implante de testosterona funciona? Primeiramente, ele é constituído de testosterona mesmo, que tem a molécula idêntica à que o homem possui, e ele vai sendo liberado aos poucos no tecido subcutâneo. É formado em volta dele um emaranhado de vaso sanguíneo e essa liberação é paulatina e ela se dá durante 6 meses. São colocados mais de um implante por paciente. Essas contas são feitas de acordo com os exames e com a composição corporal de cada paciente. E o uso de anabolizante? Qual que é a realidade? Quais são os principais perigos, os efeitos? Primeiramente, a gente entende como uso de anabolizante um uso excessivo de substâncias relacionadas à testosterona. Por vezes, sim, o uso da própria testosterona e, por vezes, o uso de algumas substâncias químicas derivadas da testosterona. A gente, às vezes, observa o uso até de produtos veterinários para se ter o aumento de massa muscular, praticamente a qualquer preço. Ela tem seus riscos, sim, e tem um perigo que eu acho especialmente importante. Durante seu uso, você não percebe os riscos. Isso você tem um bem-estar imenso. Você melhora a sua disposição física, você melhora seu psicológico, você melhora o seu físico rapidamente. Mas os principais efeitos de perigo nesta fase realmente são a trombose e eventos cardiovasculares. Porque com o uso dessas substâncias em excesso, massivamente, você tem uma produção excessiva de sangue e o coração é o mesmo. Então eu posso ter uma desorganização com hipertensão e trombose mesmo. Além, claro, de algumas das substâncias causarem dano hepático, às vezes irreversível. Pode sim causar câncer hepático, alguma das substâncias, principalmente as de via oral. Eu tenho algumas substâncias também que podem dar lesão renal. Mas tudo isso hoje em dia apresenta um efeito pior do que o da substância propriamente dita. Pior do que a substância propriamente dita causa, eu tenho o efeito da falta dela no corpo. As pessoas geralmente fazem os chamados ciclos, onde eu uso o anabolizante numa dose maciça de 3 a 4 meses e depois eu paro de uma vez. O que acontece? A pessoa cai num despenhadeiro. Por quê? Você, com o uso de alta dose dessa substância, você bloqueia a sua produção própria de testosterona. Quando você para, você fica sem o efeito da substância e sem a sua testosterona, que vai a níveis baixíssimos.
depressão, às vezes diagnosticada como depressão, ansiedade e vários outros sintomas, queda de disposição, impotência sexual grave, infertilidade. Todos são os efeitos rebote do uso de anabolizante que não foram tratados, que seria com a reposição da testosterona e algum tratamento para que eu consiga a recuperação do funcionamento do testículo. Eu tenho algumas substâncias que vão estimular isso. Isso precisa ser cuidado. Isso não pode ser negligenciado. A gente precisa aceitar que esse uso de anabolizante, infelizmente, existe e a gente precisa saber como cuidar dos seus danos. Então, procura seu médico, procura dosar esse hormônio, porque às vezes antes do que você pensa, ele pode estar apresentando uma queda.